Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Voltando aqui em mais uma videoaula explicando para vocês sobre um componente muito importante, o TRIAC. Esse componente aqui, TRIAC, ele é um componente de potência, ele serve para controlar muitos equipamentos eletroeletrônicos, né? E se vocês pegarem em algum circuito esse componente e estiver em dúvida de como medi-lo, você vai aprender aqui com a gente. Vamos lá. Esse componente aqui, que é um TRIAC, eu retirei aqui de um aparelho que é uma cerca elétrica. O aparelho, a placa, os capacitores eletrolíticos entraram em curto e eu tirei, preciso saber se esse TRIAC está bom ou não, né? Então, quando vocês pegarem esse componente e quiser testá-lo, vamos ver como é que a gente testa. É muito fácil. O símbolo dele é este. Nós temos aqui G, A1 ou MT1, A2 ou MT2. Quando for A1, o outro extremo será A2. Se não leva A1 nem A2, vocês vão pegar com a nomenclatura MT1, MT2. O símbolo dele é esse, como se fossem dois diodos, um virado de frente para o outro, né? E esse pino G vai efetuar o disparo entre A1 e A2. Simplesmente eles vão como se estivessem em curto quando houver o disparo aqui no gate. Esse aqui é o desenho dessa peça que eu tirei para identificar a posição dos pinos A1, A2 e G. E para fazer a medida é muito simples. Vocês vão colocar em X1, por exemplo, eu vou usar aqui um multímetro analógico, deixei em X1. Vou pegar essa peça para a gente fazer a medição. E ajeitar aqui a câmera, entre o pino MT1 e MT2 ou A1 e A2 não pode haver continuidade. Então eu vou encostar aqui entre o pino MT1 e MT2 não tem continuidade. Se eu inverter entre o pino MT1 e MT2 ou A1 e A2 também não pode haver. Se houver continuidade, de cara esse TRIAC já está em curto. Ok? Agora vamos fazer um teste aqui. Vamos colocar entre o A1 ou MT1 uma ponta de prova entre o A1 e o MT1. Agora, entre o A1 ou MT1 e o G tem que haver continuidade. Entre o A1 e o A2, que é esse do meio, lembra que não tem, ó, não tem continuidade. Porém, se eu deixar a ponta de prova entre o A1 e o A2 e eu virar a ponta, encostar no G e soltar, ele conduz. Vocês, ó, agora tá vendo? Ele disparou. Vou tirar, recapitulando. Esse aqui é o primeiro, o MT1 ou o A1. Entre esse e o segundo, que é o A2, não pode haver continuidade. Porém, se eu deixar aqui, ó, não há, entre A1 e A2, não há continuidade. Ou entre MT1 e MT2, não dá condução. Agora, se eu deixar aqui encostando e encostar a ponta preta aqui, ó, no G e voltar, ele disparou o TRIAC. Agora existe continuidade entre A1 e A2 ou MT1 e MT2. Agora ele está disparado, está funcionando, está dando continuidade. Isso significa então que a peça está boa, não está em curto e o disparo está efetuando. Olha, se eu encostar agora, tá aqui em A1, vou encostar em A2, ó, nada, não dá continuidade. Vou descer a ponteira, mas a ponteira ainda está encostando em A2. Vou encostar em G e vou voltar lá, ó, disparou, o multímetro está acusando continuidade. O teste é bem simples, vocês podem ver. Vou trocar as pontas de prova. Vou deixar agora o preto no A1, o vermelho entre o A2. Não dá continuidade. Olha, entre A1 e A2 eu vou encostar
com a ponta vermelha no G, disparou, voltei e deu continuidade, ó. Encostei no G, disparou, voltei e agora está dando continuidade. Simples. Significa que esse triac está ok, tá bom, não tem nenhum problema. Recapitulando, entre A1 e A2 não pode haver continuidade nem de um lado, nem invertendo as ponteiras. Entre G e... agora vamos disparar os transistores. Uma ponteira fica no A1 ou MT1, a segunda encosta no A2 ou MT2 e eu vou virar a ponteira para encostar no G. Encostou, tirei e há condução do transistor. De novo, encostei no G, conduziu, voltei e tá lá. A ponteira está acusando continuidade. Bem simples, né? Normalmente, na maioria dos triacs, o primeiro pino, este costuma ser o A1 ou MT1, o segundo o A2 ou MT2 e este aqui costuma ser o G, o gate, que a porta que vai fazer o disparo. Mas se você tiver com alguma dúvida, busque o datasheet dele na internet para identificar quem são os terminais. Ok, pessoal, só mostrando mais uma vez, o símbolo dele é este. Então vocês podem ver que entre A1 e A2 não pode haver continuidade. Quando você coloca o multímetro aqui e faz um disparo no gate, aí ele passa a conduzir. Mesmo que não tire fora daqui, ele vai passar a conduzir. Pessoal, qualquer dúvida, acesse o nosso site cursosgrátis.ps8.com.br. Deixem as suas dúvidas, os seus comentários. Vamos ter o maior prazer em ajudá-lo com alguma informação. Um grande abraço para vocês e até a próxima videoaula.